Irmãos, muito bem, nós vamos para a nossa mensagem, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, e nós vamos começar a nossa leitura no verso 2. 1 Samuel, capítulo 25, lá no Antigo Testamento, tá? Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2. Vou começar a leitura, tá? E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carneiro, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carneiro. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento, formosa. Porém o homem era duro, maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: subi ao carneiro, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está, e assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Vamos orar mais uma vez, irmãos, depois a gente continua. Pai querido, obrigado pela leitura, obrigado pelos louvores, ó Pai, pelas ofertas. Te agradecemos pela tua igreja reunida, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a compreender a tua palavra e a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai estudar esse capítulo 25 inteiro, então a gente vai por partes, tá? Para não ficar muito cansativo. E eu dividi a mensagem hoje em 4 partes, tá? A primeira parte, ela começa no versículo 2, vai até o verso 11, tá? E nessa parte a gente vai perceber o seguinte, ó, que havia um homem muito próspero, que a Bíblia vai chamar de Nabal, tá? Que era do povo ali, da tribo de Caleb, tá? Parente de Caleb. E também vai falar que esse homem era um homem próspero, tinha uma mulher chamada Abigail, que era uma mulher com bom entendimento, uma mulher sábia, tá? Mas a Bíblia já disse, cara, que esse homem não era sábio, que ele era duro, que ele era do maligno, na verdade. Nós temos um outro personagem, então vamos separar por partes, tá? Havia ali o Nabal, que era esse homem próspero. Era um homem muito rico, mas ele era duro, ele era maligno. Também havia, nessa primeira parte, né, a mulher de Nabal, que a Bíblia vai dizer que era uma mulher sábia, Davi e seus homens. Então vamos lá, irmãos. A Bíblia vai dizer que Davi estava no deserto. Davi, irmãos, ele estava fugindo de Saul quando aconteceu esse fato, tá bom? Tudo bem? Ele não estava sozinho, ele tinha um exército com ele, tá? E aí a gente vai ver que Davi, sabendo que Nabal estava ali com os seus servos tosqueando, era a época em que se cortava a lã das ovelhas, tá? Isso é tosquear. Era uma época, irmãos, de festa para eles. Era como se fosse a época da colheita. Tudo bem? E Davi, sabendo disso, o que ele faz? Ele envia os homens dele até Nabal, tá? É interessante, irmãos, porque
aí na Bíblia, vai mostrar isso para nós, ó. Vamos lá, versículo 2. Havia um homem Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. Então, este homem, irmão, era um homem poderoso, era um homem rico, poderoso, uma pessoa que tinha uma propriedade muito grande. Olha quantos animais ele tinha aí, né? 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Era um homem rico, tá? Um homem poderoso. Mas se você continua aí, ó, e o nome de sua mulher, Abigail, e era mulher de bom entendimento, formosa, porém o homem era duro e maligno nas suas obras. Tem gente assim, irmãos? Tem? Tem um monte, né, irmãos? Né? Tem um monte de gente poderosa aí, mal mesmo. Olha, a Bíblia, ela dá detalhes a respeito. Olha lá o verso 17. Olha o verso 17 aí no capítulo 25, ó. O servo está falando com a mulher dele e fala assim, ó: considera, pois, agora e vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Sabe o que esse cara era? Casca de ferida, turrão, ignorante e poderoso, tá? Esse é o Nabal, tá? Então, agora vocês conhecem o Nabal, cara bravo, ignorante, turrão, e o pior, não era temente a Deus, mas ele era maligno nas suas obras, uma pessoa mau, ok? Irmãos, estamos cheios de pessoas desse jeito. O título da mensagem de hoje, irmãos, é assim, ó: Deus agindo em sua volta. O que eu queria que vocês entendessem? Que este homem, ele era um homem abençoado, um homem poderoso, um homem rico, só que ele não reconhecia isso, só que ele era mau, ele era duro, ele era maligno. E talvez trazendo para nós, pensando em nós, né? Nós não somos ricos, irmãos, mas nós somos pessoas abençoadas. Não é verdade? Eu penso, por exemplo, na minha família, por exemplo. A minha família, irmãos, todos nós somos perfeitos. Todos somos saudáveis. Todos temos filhos saudáveis. Todos nós tivemos a oportunidade de estudar. Nem todos fez faculdade, né? Porque a gente era pobre, mas a gente pôde estudar. Quer ver uma outra coisa como a gente é pobre? Todos nós aqui temos casa, certo? Ou alguém mora em barraco aqui? Não, nós moramos em casas. Somos privilegiados. Todos nós fizemos refeições hoje, né? Todo mundo tomou banho? Lá em casa quase não tomamos, né? Aí a gente está colocando a água lá, a água está só pinga-gota lá, entendeu? Mas nós conseguimos tomar banho, tá? Então chegou assim. Irmãos, muitas vezes Deus tem abençoado a sua vida, e sabe o que você faz? Você não percebe que Ele está agindo. Você reclama. Você não reconhece. Este homem era um homem muito rico, mas ele era mau, ele era duro, ele era do maligno. Devemos levar em conta, irmãos, que Deus, Ele está fazendo algo em nossa volta, assim como fazia na vida deste homem. Mas ele não reconhecia, ele era mau, ele era ruim. E olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Que se tiver nas nossas mãos fazer o bem, sabe o que a gente tem que fazer? Fazer o bem, quer ver? Deixa marcado, ó, eu vou marcar aqui, ó, marca aí de alguma forma aí, deixa marcado que nós vamos voltar para cá, a gente só vai ficar aqui, tá? E vamos lá para o livro de Provérbios. Ó, Provérbios é depois de Salmos, então você abre a sua Bíblia bem no meio, vai cair em Salmos, o próximo livro é Provérbios.
Provérbios capítulo 3. Capítulo 3. E nós vamos ler o verso 27 a 30, tá bom? Então, Provérbios capítulo 3, a partir do verso 27. 3. Capítulo 3, versículo 27. Olha o que o escritor aí diz, ó. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazer. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que te darei, se já o tens contigo. Olha o verso 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Então, o que o escritor aqui vai dizer para a gente? Irmão, se você pode fazer o bem, faça. É isso. É simples assim. Mas ela fala assim, mas isso aqui, pastor, era para o pessoal lá do Antigo Testamento. Mas olha o que diz lá em Tiago. Vamos lá para Tiago agora? Tiago é lá no finalzinho da sua Bíblia, tá? Hebreus, Tiago. Um pouquinho antes de Apocalipse aí. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, 17. Você pega esse versículo e marca na sua Bíblia, para você não se esquecer mais, tá? Olha o que diz aí. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Irmãos, não tem desculpa. Você quer pecar? Não, eu não quero. Então, se você pode fazer o bem, irmãos, tem que fazer. Este homem, irmãos, ele teve a oportunidade de fazer o bem. Porque o que Davi faz? Davi manda os servos dele e fala assim, pô, cara, a gente está aqui perto de vocês, a gente sempre viu os seus servos aí, as suas ovelhas, nós nunca mexemos em nada, nós servimos como uma proteção para vocês, cara. Poxa, não dá para você fazer alguma coisa para nós? Aí o cara era cabeça dura, irmão. Vamos voltar lá, vamos lá? Vamos ver o que diz lá. Volta lá para Samuel, capítulo 25. É onde estava, irmão Valdez? Samuel? Lá na onde nós já estávamos, irmão Valdez. O senhor não está marcado aí? Isso, capítulo 25. Olha lá, ó. Versículo 5. Versículo 5 não, desculpa. Versículo 7. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no carneiro. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Estes moços, pois, acham graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi se calaram. Espera aí, irmão. Davi foi bom para esse homem? Ele foi, irmãos. Davi tinha um exército, irmãos, de 600 homens. Quer ver só? Deixa eu pegar aqui o versículo. Ó, Davi tinha um exército de 600 homens. Olha o que diz lá no verso 12. Não, versículo 13. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua espada. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Está vendo? 200 com mais 400,
600 homens. Ele tinha um exército. Só que não era só isso, Davi era um guerreiro, irmãos. Vocês lembram lá da história do Davi lá que matou o Golias? Pergunto para vocês, se conhecem a história, ele teve medo do Golias? Não teve, irmão, ele era um guerreiro, irmão. Quando você estuda a vida de Davi, irmão, ele foi um sanguinário. Sabia? Ele desceu tanto sangue, irmão, ele matou tanta gente que Deus não permitiu que ele construísse o templo. Falou, ó, porque você está com a mão com muito sangue, eu não vou deixar você construir isso aí. Vou deixar seu filho fazer. E Salomão construiu. Na verdade, ele era um guerreiro, irmãos. Ele era um comandante do exército. E ele estava ali em volta desse homem, ali da propriedade desse homem, irmãos. Olha, irmãos. É muito fácil a gente ver essas coisas acontecer aqui, ó. O que acontece muitas vezes dentro das comunidades? Tem lá o traficante. Ele tem lá o seu exército lá, né? Tem exército? Tem exército. Os caras bem armados até. Alguém mexe com os moradores lá dentro? Ninguém mexe. Vai dentro de uma comunidade e pergunta se alguém assalta a casa do outro lá. Assalta. A lei quem faz é o comandante deles lá. É assim, irmãos. O Davi tinha poder para fazer as coisas, mas ele não fazia, ele fazia o bem, irmãos. Porque estava na mão de Davi fazer o bem. E ele fazia o bem, ele não oprimia os outros. Ele só queria servir a Saul, mas Saul queria matar ele e fugiu. Davi, irmãos, fazia o bem. E aí o que acontece? Olha como é que esse homem é ignorante, irmãos. Vamos lá, versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Ele lança na cara de Davi que ele era o quê? Um fujão. É isso. Ele estava fugindo de Saul? Estava. Se você pega a história e o contexto, o que está acontecendo, ele estava fugindo do rei Saul, porque o rei queria matar ele, sem causa, né? Ele por fora. Quem que é esse Davi aí, tá? Continua aí, ó. Tomaria eu, pois, do meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e a daria a homens que eu não sei de onde vem? Olha aí, menosprezou os servos de Davi. Cabeça dura, irmãos. Quando a gente tem condições de fazer o bem, irmãos, a gente deve fazer, sabia? Essa semana, teve um fato que aconteceu na televisão, aí, que mostrou nas reportagens, as pessoas, as mulheres, tinham chamado um Uber. E aí o Uber veio buscar elas. E aí quando as mulheres foram lá para chegar perto do Uber ali, o motorista do Uber viu que eram umas mulheres que estavam saindo do candomblé. E aí o que ele fez? Não aceitou as mulheres e foi embora. Pô, irmãos, não pode fazer isso. Pode. É errado. Pastor, mas eu vou colocar uma pessoa do candomblé dentro do meu carro? Talvez era a oportunidade de você evangelizar aquela pessoa. Pensa bem, irmãos. Pode fazer isso. Foi um preconceito. Irmãos, eu quero defender o candomblé, não. Mas a atitude daquela pessoa não foi correta. Se ele olhasse para a Bíblia e soubesse a palavra de Deus, ele não teria feito aquilo. Tá bom? Não teria. E se a pessoa pertence a uma outra religião, qual é o nosso papel? Respeitar, só isso. Não precisa agredir, não precisa xingar, não precisa fazer nada disso. A Bíblia não diz para fazer isso, tá, irmãos? Tá? E se essa pessoa
te der a oportunidade, você de forma respeitosa, você vai evangelizar ela. Só isso, irmãos. É assim que tem que ser, irmãos. A gente não pode fazer distinção das pessoas, sejam elas quem forem, tá? Não faça isso. Trate as pessoas como elas têm que ser tratadas. A Bíblia diz que aquilo que nós queremos para nós, devemos fazer aos outros. Diz ou não diz? Do jeito que você quer que faça para você, faça para os outros. Então, a Bíblia nos orienta certinho como nós temos que viver. Este homem, irmãos, esse homem agiu certo? De forma nenhuma, irmãos. Nós vamos ver que o próprio Senhor Deus condenou a atitude dele. Tá? Mas beleza, vamos continuar, porque agora nós entramos numa segunda parte. Aqui nós temos Davi, que vai tomar uma decisão, irmão. Sabe o que Davi vai fazer? Ele vai querer tomar a vingança com as próprias mãos. Ele não é, como a gente diz, né, sangue de barata, não leva desaforo para casa. Quando os homens voltaram dele, ele falou: olha, o Nabal nos distratou, cara. O que ele fez? Olha aí, ó, versículo 12 e 13. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua espada. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Está vendo? Sabe o que Davi ia fazer, irmão? Ia matar todo mundo. Davi era bom, irmãos. Mas o fato que aconteceu aqui, vamos trazer para os nossos tempos, né? Ele saiu da graça. O pessoal não fala isso? Quando o outro provoca: pô, meu, você está me tirando da graça. Ele caiu da graça. Falei: não, a gente vai resolver essa parada aí. Mas aí, irmãos, entra um outro personagem importante na história. Um servo. Eu não sei o nome desse servo, irmãos. A Bíblia não diz. Mas este servo, ele estava atento ao que estava acontecendo. Ele estava atento. Ele estava prestando atenção. Ele não estava lá só para ficar servindo, não. Corpo mole, não. Esse servo estava observando o que estava acontecendo. Ele foi muito sábio. Quando ele viu aqueles homens, ele conhecia aqueles homens, sabia que aqueles homens ali eram guerreiros, eram valentes. Irmão, nós vivemos num estado que é bem dominado, ele é dominado mesmo, tem todas as áreas, tem domínio de algum grupo, traficante, miliciano, policial, corrupto. A gente vive nesse meio, vive ou não vive? Não. Sabe o que a gente tem que fazer? Agir com sabedoria. Essa crente, Deus não vai deixar acontecer nada comigo, não. Vai dar ruim. Não pode ser assim, mas a gente tem sabedoria. Aquele servo, irmão, quando viu aqueles homens, falou: opa, esse cara com cabeça dura, meu. Ele está doido. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Pensa bem. O que ele faz? Versículo 14. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Foi uma pessoa mal educada, com cabeça dura. Todavia, olha o que ele vai dizer aí, ó, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê
que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem vil que não há quem lhe possa falar. Irmãos, olha como esse servo foi sábio. Ele estava observando o que estava acontecendo. Ele não foi bobo, ele foi lá, correu atrás de alguém que ouvia ele. Ele foi lá brigar com o dono, com o chefe dele, com o senhor. Não, ele já conhecia o senhor dele. É uma cabeça dura, é um homem vil, não tem como falar com ele de forma tranquila. Tem gente assim, irmãos, tem gente que é assim, cabeça dura. Mas ele não, ele foi atrás da mulher, porque a Bíblia testemunhou dessa mulher. A Bíblia diz que ela era uma mulher de bom entendimento, ela era uma mulher sábia. Tem tantos homens aí menosprezando as mulheres, irmão, mas não sabe o que está perdendo. Você que é casado, valorize sua esposa. Por quê? Duas cabeças pensam mais que uma. Se Deus colocou a mulher ao homem para ser uma ajudadora, você tem que aproveitar. Eu aproveito para caramba, mas eu fico bravo, entendeu? Às vezes ela fala que eu aproveito muito. Aproveito mesmo. Porque muitos casais têm sofrido, irmãos, porque não valorizam as suas esposas, tá? Infelizmente. Ah, mas tem mulher que é cabeça dura. Tem, irmão, mas a maioria dos homens é tudo cabeça dura. Ou não é verdade? A gente é tudo turrão. Não é verdade? Os homens não é meio cabeça dura? É, irmãos. Ó, quando a mulher ouviu, ela falou, opa, tem alguma coisa errada aí. Então perceba só, este servo, irmãos, ele foi muito sábio. Agora, deixa marcado aqui, irmãos, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do servo. Ó, vamos lá para 1 Pedro. Vamos lá, 1 Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, tá, irmão? Deixa marcado, vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, verso 18. 1 Pedro 2, 18. Ó, presta bem atenção nesse versículo aqui, irmãos, porque todos nós servimos a alguém, tá? Ou a gente serve o patrão, ou a gente serve ao governo. No caso das esposas, né? Muitas vezes está servindo na família, serve na igreja. Todos nós servimos a alguém, tá? Olha só o que diz aí, ó. Capítulo 2, versículo 18 e 19. Diz assim, ó: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Olha só, irmão, todos nós servimos alguém. O que a gente tem que servir? A gente tem que servir bem. Esse servo poderia ter ouvido a história e falar assim: agora eu quero ver, meu patrão vai se lascar, porque os caras vão voltar aqui e vão matar ele. Mas ele não queria o mal para o patrão, nem para ele também, né? Entendeu? O patrão dele era cabeça dura, era uma pessoa do maligno, mas não importa. Ele fez o certo, irmãos. Ele foi atrás da solução, foi atrás da esposa do patrão, que ele conhecia também. Nós devemos servir bem, irmãos. Todos nós temos que ser bons servos, bom funcionário, bom esposo, bom pai, um bom cidadão, pagar os nossos impostos. É assim que tem que ser, irmãos, porque essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. Lembre-se sempre assim, ó, coloca uma coisa na cabeça: a gente está aqui temporariamente, tá? O nosso lar não é aqui, é passageiro. Eu vou viver eternamente nos céus, junto com vocês, eternamente.
Nossa momentânea aqui, o espacinho momentâneo que a gente vive aqui, 70, 80 anos, é muito pouquinho, mas. Então obedeça a Deus. Se Deus quer que você sofra, mesmo fazendo certo, amém. Pastor, é difícil, pastor, eu sei, é difícil para mim também, tá, irmãos? Estou falando porque serve para mim também. Entendeu? Não é fácil para o pastor também. O pastor é difícil também. Vamos voltar lá, irmãos. Porque agora a gente vai ver essa esposa aqui. A esposa sábia, irmãos, ela edifica a sua casa. Quando Abigail ouviu a história do servo, ela agiu sabiamente, ela tomou uma atitude. Ela não foi brigar com o marido não, tá, irmãos? Ela foi tomar uma ação. Ela também não foi para o quarto chorar não, as mágoas não. Ela foi fazer alguma coisa boa. Ela agiu com sabedoria. Ela tomou uma atitude. Olha lá, versículo 18. Voltamos lá para Samuel, tá? Versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados, e o pôs sobre o jumento e disse aos seus servos, aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. Olha aí, irmãos. Qual foi a atitude? Preparou as comidas. Estão com fome? Eu sempre dou comida aqui na igreja, né, irmão? Acho que a nossa igreja aqui é a única igreja de todas as irmãs aqui que nunca vendeu quentinho. A gente sempre fez comida aqui e a gente come todo mundo junto. E é amém mesmo, porque coisa melhor que tem é comer, sabe? Eu gosto muito do versículo que está lá em Eclesiastes, que diz assim: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e gozar do seu trabalho. E isso é dom de Deus. Está lá em Eclesiastes esse versículo. Dom de Deus, é um presente. Então, se a gente pode usufruir, devemos usufruir. O que ela fez? Eles estão com fome? Prepara um monte de comida aí. Botou no jumento e falou: ó, vai levando aí que eu estou atrás de você. E ela foi acompanhando, só observando. Quando o Davi chegou, ela se apresentou para o Davi. Olha o que Davi disse para ela. Ele disse, versículo 21. Disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto tenho no deserto, e nada me faltou de tudo quanto tenho. E ele pagou o mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tenho, até mesmo um menino. Sabe o que Davi ia fazer, irmãos? Ia matar todo mundo. Imagina como esse homem não estava bravo, irmãos. Pensa bem. Eu sempre fiz o bem para esse cara, meu. O cara me tratou desse jeito. Não vai ficar de graça, não. Não vai ficar de graça, não. Ele ia matar todo mundo. Mas a mulher, muito sábia, o que ela fez? Ela se humilhou, irmãos. Ela se humilhou diante de Davi. Ela não só preparou a comida, não, e mandou. Ela se humilhou. Olha o versículo 22. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Se humilhou. Deixa eu falar.
culpa é minha. Eu não vi os moços, a culpa foi minha. Ela não jogou a culpa no marido. Ela conhecia bem o marido que ela tinha, mas ela falou, a culpa é minha. Deixa que eu vou resolver. Versículo 25, meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Ela se humilhou, irmãos. Ela falou, não, meu marido é um cabeça dura mesmo, mas não esquenta a cabeça com ele, não, a culpa foi minha, porque eu não vi os caras, eu não vi eles chegar. Verso 26, agora pois, meu Senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse, e agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem a meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter vingado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Irmão, esse texto tem muitas vezes a palavra Senhor. O meu Senhor, do meu Senhor, do Senhor, do Senhor. Mas eu vou explicar para vocês o que ela está falando. Ela está assim: Davi, você é meu Senhor. Ainda bem que eu cheguei a tempo de não deixar você derramar sangue inocente. Quem merecia morrer, irmão? Todo mundo ou só o Nabal? Só o Nabal, irmãos. Mas o Davi ia matar todo mundo, ia derramar sangue inocente. Então ela reconhece primeiro, irmãos, que Deus enviou ela para livrar Davi daquele mal que ele ia fazer, aquele pecado. Aí ela fala assim: meu Senhor, eu sei que o Senhor Deus já te escolheu como nosso Senhor, porque você vai ser príncipe de Israel. Porque o povo, irmão, sabia que Davi tinha sido escolhido e ungido pelo profeta Samuel. Entendeu? Então ela pega e fala assim: ó, fica tranquilo, porque a gente sabe que você vai ser o príncipe, o nosso rei. Quando você for rei, o meu Senhor, aí é o marido dela. Ela fala assim: ó, quando o senhor for rei, o meu marido não vai ser tropeço. Pode ficar tranquilo. Mas lembra-se de mim, sua serva. Então, irmão, ela não só humilha-se diante do rei de Davi, mas reconhece as profecias que tinham sido ditas a respeito dele. Reconhece que ele está atado ao feixe dos que vivem com o Senhor. Porque todos sabiam que Davi era de Deus, irmãos. Porque Davi, irmãos, ele revolucionou o exército do povo de Israel, sabia? Ele criou coisas que não havia antes, porque ele era um homem bom. Ele era um homem bom. Agora, irmãos, o que é mais fantástico é o que Davi responde para essa mulher. Presta bem atenção. Versículo 32. Ó, então
Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Irmãos, Davi reconhece que Deus estava agindo, irmãos. Ele glorifica a Deus, ele dá graças a Deus, mas Senhor, obrigado, Senhor, porque você me mandou essa mulher. Não é fantástico isso? Sabe o que falta na vida da gente muitas vezes? É perceber que Deus está agindo, irmãos. Deus age na nossa vida o dia todo, constantemente. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele abre as portas, Ele fecha as portas, Ele está sempre conosco. E Davi, irmãos, era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que ele tinha intimidade com Deus. A semana passada nós estudamos aqueles salmos de Davi. Você viu a intimidade que ele tinha com Deus, que ele falava para Deus, falava: Senhor, você me conhece por detrás, por diante, sabe o meu sentar, o meu levantar, você conhece tudo. Este homem, irmãos, ele glorifica a Deus por aquela mulher, porque Deus enviou ela no seu caminho. E olha o que ele continua dizendo aí: e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me impedisse de derramar sangue, de vingar-me pela minha própria mão. Ele reconhece o conselho da mulher, irmão. Quantos homens aí menosprezando as mulheres? Não pode, irmãos. Davi foi lá e falou assim: puxa, bendita é você, o seu conselho foi bom, que está me impedindo de derramar sangue, de fazer vingança. A quem pertence a vingança, irmãos? A Deus. Se alguém te fizer o mal, irmãos, você ora a Deus, para que Deus tenha misericórdia dele. Não é para você jogar praga, não, é para você orar para que Deus tenha misericórdia dele, irmãos. A Bíblia diz para nós orarmos pelos nossos inimigos, assim como o Senhor Jesus também orou por aqueles que estavam crucificando ele. Lembra que ele fala: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A vingança não nos pertence, irmãos. Nós vivemos no mundo mal. Não adianta ficar esperando coisa boa neste mundo, só vem pedreira. É verdade, irmãos. A chance de a gente sair aqui na rua aqui e ser assaltado é grande. A chance de acontecer uma tragédia é grande, irmãos. Está todos os dias. Só assistir o jornal você vai ver, todo dia acontece. A chance de alguém te perseguir no serviço é grande também. Alguém te perseguir até às vezes dentro da igreja acontece também. Porque as pessoas não temem a Deus. O mundo é mau, irmãos, mas a vingança não nos pertence. Davi queria fazer vingança com as próprias mãos, mas quando aquela mulher se coloca no caminho dele, ele glorifica a Deus, fala: obrigado, Senhor, porque você não deixou fazer o que era errado, porque seria errado ele ter feito aquilo, ele ia carregar aquele sangue sobre si, irmãos. Não, Deus falou: não, mandou a Abigail, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. Então, irmãos, olha lá verso 34, ó. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que eu fizesse esse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Duas coisas aqui que são importantes, né, irmão? Primeiro, que ele reconheceu que Deus impediu. Eu quero que você entenda, irmãos, que aquilo que acontece nas nossas vidas vem de Deus, sempre. Sempre o que acontece nas nossas vidas vem de Deus. O problema é que a gente é rebelde e a gente não reconhece. Até o mal, pastor? Até o mal, tá, irmãos? Deus está no controle. Lembre sempre que Deus é soberano sobre tudo.
A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Tem alguma dúvida? Se você está aqui essa noite é porque Deus permitiu que você estivesse aqui. Se você está assistindo a gente pela Facebook aqui, ó, é porque Deus permitiu. Porque Deus está no controle. Mas ele tem um segundo ponto aí. Davi era um homem de paz, irmãos, não de guerra. Tá? Ele era um homem de paz e não de guerra. Davi reconhece, e sabe o que ele faz? Ele recebe o presente. Tá? Ele recebe o presente. A gente tem que reconhecer que tudo o que acontece vem de Deus. Mas também temos que entender, irmãos, que nós devemos buscar a paz. Tá? O cristão, ele tem que ser da paz. Vamos ver um último versículo agora, que está lá em Hebreus. Vamos lá para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Então você abriu o Tiago aquela hora, agora Hebreus está um pouquinho, um livro antes, né? Uma carta antes. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Ó. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Ó. A Bíblia diz claramente assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Então, peraí, irmão, o que a gente tem que seguir? A paz. É difícil, né? É difícil. Por isso que é importante a gente estar sempre trazendo a memória, você entendeu? O cristão tem que procurar a paz, irmãos. Mas quando o cara te fecha no trânsito, você fica raivoso. Mas se segura. Você tem que buscar a paz. E quando aquela mulher faz uma fofoca sua, você se segura. Sangue de barata. Por quê, irmãos? Porque a gente tem que seguir a paz. E se vem alguma raiz de amargura, alguma raiva, a Bíblia diz para nós irarmos, irmãos. A gente pode ficar irado. Só que a Bíblia diz que não deve se pôr o sol sobre a nossa ira. Entendeu? Então você fica bravo aqui e tal, você se segura, mas você fica bravo. Aí, depois você se acalma, dobra o seu joelho, ora a Deus, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. E no outro dia, é um novo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus faz assim conosco, sabia, irmãos? Porque a gente peca e Ele fica irado. A Bíblia diz que o nosso Deus se ira todos os dias. Mas Ele olha para nós e Ele tem misericórdia de nós. É assim. Porque senão Ele nos consumiria. Mas Ele tem misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Bom é o Senhor. A Bíblia nos ensina. E Davi, ele aceitou o presente. Olha, eu estou dando ouvido para você, tá bom? Mas a gente vai para a última parte. Vamos voltar lá para Samuel de novo, irmãos, porque eu não acabei ainda não, tá quase acabando, 8:10. A Abigail não foi no mesmo dia lá conversar com o marido não. Sabe o que ela fez, irmãos? Agiu sabiamente. Ó, vamos lá. Verso 36, tá, irmãos? Versículo 36, lá no capítulo 25. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. A festa estava pegada lá, tá, irmãos? O negócio estava bom. Muito bem. E o coração de Nabal estava alegre nele. E ele já
muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Irmão, que mulher sábia! Olha o que ela faz. Ela salvou todo mundo, foi ou não foi? Ela salvou, não salvou? O Davi não ia matar todo mundo? Aí ela chega em casa, vê que o maridão está todo alegrão lá, todo divertido. Era o dia de tosquiar lá, irmãos. É o dia da festa. Todo alegrão, então. Não é a hora de falar com ele. Porque se eu for lá falar com ele, ele está bêbado, não vai entender nada, vai dar briga, vai ser pior. O que ela fez? Deixa ele melhorar. Irmãos, quando a minha sogra descobriu que eu estava namorando aquela moça linda ali, ela chegou em mim e falou assim, ô priminho, vai me chamar de primo, tá? Você vai ter que falar com o pai dela. Só que o meu sogro, irmãos, ele teve um problema muito sério com o alcoolismo, ele vivia meio chapadão, sabe? Aí ela falou assim, só que você não vai falar com ele, você vai falar com ele quando eu falar para você falar. Porque quando eu ver que ele estiver bom para você conversar com ele, aí eu vou te dar um toque, você vai lá e fala com ele. Eu falei, tá bom. Passou perto, né? Eu ia ter que falar com o Gonçalo lá, sabe? Irmãos, adianta falar com o bêbado? Adianta, irmão, a pessoa está bêbada. A Abigail chegou em casa, viu que o maridão estava bêbado, todo mundo bagunçando lá. Deixa ele se alegrar agora. Mas no outro dia de manhã, quando o efeito da bebida tinha passado, olha o que ela fez aí, ó. Versículo 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. A quem que pertence a vingança, irmãos? Ao Senhor. Se Deus permitir alguém de te machucar, de te bater, de te matar, não importa, irmãos. Se Deus permitiu, Ele é o Senhor. Amém. Mas é a guarda pelo Senhor, irmãos. Nós, servos do Senhor, temos que ter isso claro na nossa mente. É claro que se está acontecendo uma tragédia ali, você pega e desvia, irmão, vai para o outro lado. Não, mas... Ou senão, se alguém tenta invadir a sua casa lá e você consegue se defender, se defenda, tá, irmão? Não é isso que eu estou falando. Entenda bem, tem situações e situações na vida da gente. Tá? Mas se uma pessoa armada te pega e quer pegar o seu celular, irmão, entrega o celular para ele. Irmão. Não vai querer ser o herói, não. Lembre-se que Deus é o nosso dono. Ele está no controle de tudo, irmãos. O cristão também é saudável, ele também passa por privações, ele também sofre com doenças. Então, a gente tem que ter o entendimento das coisas de Deus. Há momentos e momentos na vida da gente. Este homem sofreu a vingança do Senhor. E Davi reconheceu isso, tá, irmãos? Vamos terminar nossa mensagem. Verso 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no carneiro, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas.
e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Irmãos, era outra época, né? Não, Davi não teve 2, 3 mulheres, não, ele teve mais de 15, tá? É outra época, tá? Não estou aqui para incentivar você a ir buscar outra mulher por aí, não, tá? Tenha só a sua esposa, como o Novo Testamento nos ensina, cada um tenha a sua esposa, tá? Mas de fato, irmãos, Davi aqui louvou ao Senhor, porque Deus vingou a sua afronta, tá? Ele reconheceu que Deus vingou a afronta. Então nós temos que procurar, irmãos, entender como Deus está agindo em nossa volta, glorificar o nosso Deus por aquilo que Ele está fazendo em volta. Eu sei que às vezes é difícil, irmão. Semana passada, irmão, a gente estava lá na nossa rua lá, eles vão asfaltar a nossa rua, e a prefeitura foi lá e fez uns buracos lá. Irmãos, eles fecharam o buraco, mas deixou a terra muito fofa. Não, choveu, virou uma lambança lá, estava terrível, terrível. Nossa, irmão, mas que tristeza, chegar em casa, para vocês terem uma ideia, o meu cachorrinho saía para fazer as necessidades dele, quando ele voltava, a gente tinha que lavar as patas dele. Estava uma lambança lá mesmo, parecendo um chiqueiro, sabe? Mas, graças a Deus, essa semana melhorou, a prefeitura foi lá e deu uma acertada lá, vai asfaltar, irmão. Bom, tem hora que a gente fica meio cansado, sabe? Porque a gente sofre, mas faz parte, irmãos. Faz parte. Tem gente com problemas muito piores. Tem gente com filhos no hospital, tem gente com crianças com doenças que não são curáveis. Tem mães e pais que têm seus filhos nas cadeias. Pensa bem, irmãos. Tem problemas muito piores. Sabe o que falta, às vezes, na gente? Um pouquinho de confiança no Senhor. Talvez você esteja passando por uma tribulação. Eu te aconselho a orar ao Senhor, confiar nele, depositar as suas aflições, suas tribulações aos pés do Senhor e aguardar por Ele. Deus, irmãos, Ele resolveu o maior de todos os nossos problemas, quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados. Todos nós, irmãos, quando nascemos, estávamos condenados, mas aquele que crê no Senhor Jesus, recebeu dele a vida eterna, a salvação. Que Deus abençoe a sua palavra, que a gente possa aprender com Davi, com Abigail e com esse servo, porque Deus, Ele age em nossa vida, sempre. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos pela tua palavra que fala aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos aprender de Ti, possamos perceber aquilo que o Senhor tem feito, que possamos confiar no Senhor, porque o Senhor está agindo para o nosso bem. Ajuda-nos, ó Pai, a suportarmos as aflições, que nós possamos ter bom ânimo para vencer este mundo, ó Pai, crendo e confiando no Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por cada irmão aqui presente. O Senhor abençoe os teus servos, ó Pai, e nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.